Mas eu não estou sentindo, pastor. A gente não vive pelo que a gente sente. A gente vive por aquilo que a gente crê. Então, quando eu estou falando de Jesus na minha vida, na sua vida, eu estou falando daquele que perdoou os meus pecados. E, portanto, agora diz para mim, imperativo, uma ordem, que eu devo perdoar as pessoas que me perdoaram, que me ofenderam, que me magoaram, que me perseguiram, que me traíram, que me julgaram. E quando a gente não perdoa, sabe o que acontece, irmão? Nós somos entregues aos atormentadores. Tem muita gente dentro da igreja sendo atormentada por demônios que Deus mandou. Pastor, como é que é isso? Como é que Deus manda demônio? Está lá, que havia um homem que devia tanto, veio aquele que era o credor, perdoou a dívida daquele homem. Como aquele homem foi perdoado, ele saiu e se deparou com alguém que o devia. E ao invés de também perdoar aquele, o que ele fez? Agrediu, bateu e mandou o homem para a cadeia. Quando as pessoas estavam em volta, ficaram sabendo que aquele homem, que tinha sido perdoado uma quantia muito maior, não perdoou o outro que devia uma quantia bem menor. Foram lá e chamaram o cara. Falou, sabe aquele homem que você perdoou? Pois é. Ele está ali, espancou o outro e ainda mandou o cara para a cadeia. Aí a Bíblia diz que ele foi lá e tratou com aquele homem o quê? Falou assim, olha, agora você vai ser entregue aos atormentadores, a sua alma vai ficar atormentada. Então tem muita gente atormentada na vida da igreja, gente que frequenta culto, gente que diz ser crente, porque ainda não liberou pecado, não liberou perdão sobre a vida das pessoas. E aí, amado, não adianta orar não, porque isso aí foi Deus quem está disciplinando, é Deus quem está dando a sentença. Não adianta você fazer corrente de oração, de libertação, descarrego, não adianta nada. Se você não perdoar, você vai ficar atormentado o resto da sua vida. E aí, Jesus, sabendo o que as pessoas diziam, perguntou aos discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Bom, quando a gente para avaliar o que as pessoas estão falando a respeito de Jesus, a gente escuta um tanto de coisa. Quem já escutou um tanto de coisa a respeito de Jesus? Quem já falou um tanto de coisa a respeito de Jesus? Todos nós, né? Tem gente aí, eu não, sempre fui um cara. Fala para quem está do seu lado, fala assim, confessa seu pecado, irmão. Nós falamos muitas coisas a respeito de Jesus. Aí o Pedro diz, né? Mas havia uma situação, olha só como é interessante. Eu aproveitei para dar um testemunho aqui. Na semana da consagração, quem estava aqui, nós oramos pela Márcia. A Márcia é nossa irmã, ela é esposa do Sérgio, tem 5 filhas, 4 filhas. 5 filhas, é um dos nossos líderes na igreja nossa, lá no bairro Esperança. E na semana da consagração, a Márcia vinha tendo umas dores no pescoço, e ela não queria ir no médico, sei que no final foi parar lá no médico. Quando ela chegou no médico, e ela foi no hospital, e eles encaminharam para o setor de oncologia do Hospital das Clínicas. E do jeito que ela chegou, eles não deixaram ela sair mais. Haviam vários nódulos no pescoço dela, então ela teria que ficar internada, que ela começaria a quimioterapia 2 dias depois, estava sendo preparada. Não pôde vir na semana da consagração. Levantamos um clamor aqui, pela Márcia, com a família dela, estava o Sérgio e as filhas juntos aqui. E no meio da semana, na terça-feira, nós recebemos um e-mail, que na hora que os médicos foram refazer para fazer a aplicação da quimioterapia, todos os nódulos e todas as nuances, o diagnóstico anterior tinham desaparecido. A Marta não tinha mais nada no pescoço dela. Fala assim, glória a Deus. E aí, nós corremos o risco de alguém dizer, etas médicos ruins, sabe fazer nenhum diagnóstico certo, aí passa um susto desse na família, agora tem que entrar com um processo contra os médicos. Primeira, às vezes, coisa que vem no coração das pessoas. Por quê? Porque nós não consideramos que Jesus é aquele que cura enfermidade. Porque nós não oramos aqui a respeito de ser curada a Márcia.
E aí a Márcia é curada, quando ela é curada, alguém diz, não, o diagnóstico estava errado. Os discípulos que caminhavam com Jesus vivenciaram a mesma situação. Em Mateus 8, 27 diz assim, Jesus tinha entrado no barco com aqueles discípulos. Discípulos eram o quê? Boa parte deles eram pescadores. De repente os ventos fortes começaram a bater naquele barco, sacudir de um lado para o outro, e eles começaram a ficar apavorados, e Jesus estava dormindo no barco. Eles foram acordar Jesus e falaram assim, Jesus, você não se preocupa que a gente vai morrer? Jesus olha para eles e fala o quê? Homens, pequena fé. Tinha hora que Jesus ficava até meio por aqui com aqueles discípulos, ele diz assim, até quando, homens de pequena fé? Diz, vocês não vão aprender mesmo. Ele se levanta, dá uma ordem aos ventos, e os ventos cessam, o mar entra em grande bonança. Aí no verso 27, olha só, do capítulo 8 de Mateus, os homens, no caso aí os discípulos, não era qualquer um, era gente que andava com Jesus, ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Quantas vezes, amados, nós estamos andando há tempo com Jesus, e aí fazemos a oração da fé, Deus responde, e aí nós ficamos perplexos e perguntamos, quem é esse que dá jeito até no marido, que dá jeito na esposa, que dá jeito nos filhos, que dá jeito na empresa quebrada, que dá jeito na relação de sogra e nora? Jesus, o Filho de Deus. Esse é Jesus. Você conhece Jesus que está no barco com você? E que talvez sua vida está lá, com o vento forte sendo sacudido de um lado para o outro, e você já está agarrado, já não sabe mais, a sua fé já está desfalecendo, você já clamou e as coisas não acontecem, o vento continua batendo, e você não sabe até quando isso dará. Eu quero dizer uma coisa, descansa em Jesus. Às vezes há situações da nossa vida, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Eu lembro da mãe da Márcia, a irmã Maria, ela foi com a gente no retiro de casais, né? E ela dando testemunho do casamento dela. E aí no mesmo ano do retiro de casais, o pai da Márcia foi batizado. Essa mulher esperou esse homem 50 anos, não é isso? 50 anos para aquele homem dar um testemunho de conversão. Misericórdia, pastor, 50 anos é muito tempo. Não sei. A irmã Maria teve o privilégio e a oportunidade de ver com os olhos dela a promessa que Deus havia feito lá atrás. Você tem fé em Deus? Quem aqui tem fé? Então, amado, o vento para. Talvez não no tempo que a gente gostaria que ele parasse, mas ele vai parar. Porque Deus responde sempre. Deus cura sempre. Deus é bom sempre. Deus é amor sempre. Amém? Então quem é esse Jesus? Esse Jesus é o que faz com que o vento e o mar lhe obedeçam. Mas havia também João Batista. O testemunho de Jesus, de João Batista a respeito de quem era esse Jesus, João Batista era o profeta esquisito. Era o cara que ficava fora da cidade, lá no riacho, lá no Rio Jordão, chamando o povo ao arrependimento. Aquele povo vinha com os seus pecados, passava nas águas, eram purificados, perdoados. No ano seguinte ele voltava, e João Batista estava lá, que disse que era como um caniço, um barulho, um sino, que ficava lá no ar falando, olha, arrependam-se. Sai do seu adultério, sai da sua prostituição, sai do roubo. Muda a sua vida, volta para Deus. Era o que João Batista ficava anunciando. Para de ficar passando o povo para trás. Larga de ser mentiroso. Safado, sem vergonha. Muda de vida. João Batista ficava lá. Volte-se para o Senhor. Mas o testemunho de João Batista a respeito de Jesus é assim. Capítulo 1 de João diz assim. No dia, verso 29. No dia seguinte João viu Jesus. Aproximou-se e disse, vejam. João era o cara lá que estava lá falando do pecado do povo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim.